Vamos voltar com a nossa entrevista. Falávamos há pouco Aliás, estamos agora com o cientista político. Ele também é pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, o Vicente Ferraro, outro entrevistado do plantão de sábado de hoje. Bem-vindo, Vicente. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Vicente, vamos falar sobre esse aspecto militar mesmo, o avanço militar das tropas russas. A gente vem acompanhando a ocupação de pequenos territórios, alguns não tão pequenos assim, né? Tem a expectativa de Odessa também ser tomada muito em breve. O que significa esses avanços nesses territórios, e alguns muito estratégicos, mas ainda assim essa não entrada ou esse aguardo em relação à região metropolitana de Kiev? Esses avanços foram muito importantes para a Rússia, né? Em primeiro lugar, que foi tomada uma região portuária, a região de Kherson. A região de Kherson ela facilita o acesso a Odessa, que é um dos maiores portos da Ucrânia. Então, a Rússia consegue ter avanço em regiões muito estratégicas ali. E, ao mesmo tempo, eu acho que a questão mais importante para se destacar nesse avanço da Rússia é que isso vai diminuindo as chances da Ucrânia em conseguir ter uma reivindicação de suas posições de maneira mais enfática, né? Esses avanços vão permitindo que a Rússia tenha um maior poder de barganha nas negociações com a Ucrânia e que a Ucrânia fique cada vez numa posição mais vulnerável, uma posição de ter que se submeter às demandas e exigências da própria Rússia. Eu gostaria de tocar num ponto sobre essa estratégia, Kenzo, agora daqui de Brasília, professor, dessa estratégia do governo russo, né, de fazer como se fosse um envelopamento mesmo da Ucrânia. A gente viu esses ataques ocorrerem de forma, primeiro na região leste, depois seguiu para a região sul, avançou agora em direção à região central da Ucrânia. E como é que o senhor avalia essa estratégia de esgotamento, né? A estratégia de guerra que a Rússia tem usado, de esgotamento, ali, de estrangulamento dessas regiões importantes, estratégicas, principalmente para a economia da Ucrânia? Como é que o senhor avalia esse posicionamento do governo russo? É uma estratégia de estrangulamento, né, em que ao mesmo tempo que há uma tentativa de cercar a capital, há o cerco a outras cidades de grande importância, né? Uma cidade que está sofrendo muitos ataques, a cidade de Mariupol, é uma cidade muito próxima às regiões separatistas do Donbás, né? Eu estou vendo relatos de que essa cidade estaria ali com uma crise de abastecimento de água, abastecimento de alimentos, abastecimento energético. Então ali há uma situação humanitária ali muito catastrófica em algumas ali em Mariupol e em outras cidades que estão sendo cercadas. Em Kharkiv também é uma cidade próxima à fronteira com a Rússia, a situação também é bem degradada, há uma crise humanitária ali muito longe, um cerco, uma crise humanitária muito profunda, ali é um cerco dessa cidade, né? Então a gente não sabe o quanto o exército ucraniano vai conseguir resistir ali. É interessante destacar que Kharkiv é uma cidade muito próxima à fronteira com a Rússia, então é um fato considerável uma cidade tão próxima ali à fronteira ter resistido até o momento a essa investida russa. Mas, ao mesmo tempo, pode ter sido uma estratégia, ao mesmo tempo pode simbolizar que foi uma estratégia russa de não demonstrar ali um avanço muito próximo à fronteira russa e apresentar um avanço por áreas que seriam menos esperadas. Há uma outra questão que está relacionada a Kharkiv, que Kharkiv é uma cidade que está localizada nas tradicionais áreas consideradas mais pró-Rússia da Ucrânia e talvez o exército russo, o governo russo, tinha expectativa de que haveria ali alguma legitimidade da entrada russa ali. E não é o que a gente tem visto nesses últimos dias. A gente tem visto uma reação muito grande ali em Kharkiv. Houve um prefeito de uma cidade próxima a Kharkiv que mudou de lado, que passou a apoiar o lado dos russos, mas é um caso isolado e a mídia ucraniana, pelo menos, vem divulgando uma série de vídeos em que mostra a população dessa cidade fazendo protestos contra a presença russa e fazendo protestos contra esse prefeito que mudou de lado. E, ao mesmo tempo que há essa questão de Kharkiv, de Kherson, de Mariupol, há um cerco gradual da capital Kiev. Esse cerco gradual pode
demonstrar uma tentativa de que o governo russo está querendo pressionar Zelensky a aceitar reivindicações russas, né? Então, haveria ali, quanto mais a capital é cercada, quanto mais é pressionada, mais o presidente Zelensky fica numa posição desfavorável a reivindicar posições que seriam mais interessantes para o lado ucraniano e fica mais vulnerável a ter que acatar as reivindicações russas. Entendi. Vicente Ferraro, cientista político, professor, peço para você aguardar um pouquinho. Vamos trazer outros elementos para a nossa conversa em instantes. Agora a gente vai para a nossa conexão com a CNN Internacional. Já já voltamos com a entrevista. For a moment, and then the next question becomes, where do you go next? And how can this country, with its infrastructure, keep up and cope with this huge swell of more than 1 million people forced from their homes? It's simply not sustainable, Wolf. Mais de 3 milhões de pessoas já fugiram do país, segundo as Nações Unidas. Clarissa, muito obrigada. Vamos voltar com você. Anderson, fica conosco pelas próximas 2 horas. Teremos mais breaking news à medida que a Rússia aumenta seu ataque a civis, incluindo manifestantes. Nós vamos voltar ao vivo a Kiev em instantes. Daqui a pouco a gente volta, a gente pegou o finalzinho do vivo deles ali com o Anderson Cooper, a Clarice Ward, que está em Kiev. E já já a gente volta para pegar esse momento que é a fala do repórter que está em loco. Eles fizeram uma pausa, a gente então volta para falar então de entrevista. Temos entrevista ou seguimos com a entrevista. Agora sim, tive o ok. Seguimos então com o Vicente, que é cientista político, Vicente Ferraro, da USP, falava agora há pouco sobre a situação, a disposição estratégica da Rússia e a tentativa de tomada desses territórios que são considerados importantes. Muitas cidades portuárias estão na expectativa das tropas avançarem nas próximas horas sobre Odessa. Por lá, Vicente, você deve ter lido também, a população fala em resistência, diz que está aguardando o avanço das tropas russas, mas que vão resistir. Queria também uma fala sua, Vicente, uma observação sobre o comportamento das autoridades ucranianas. Mais cedo eu conversava com o nosso especialista internacional, Lorival Santana, que tem uma experiência vasta em guerra. Numa percepção humilde minha, eu perguntava para ele se isso significa, esses apelos recorrentes que estão sendo feitos às grandes potências, principalmente aos Estados Unidos e também à OTAN, as críticas direcionadas à OTAN, seriam então os últimos pedidos ou o último pedido desesperado das autoridades ucranianas antes da redenção ou de serem tomadas, vencidas pelo cansaço ou pelo uso da força pela Rússia. É compreensível, né, o apelo do governo ucraniano, esse desespero, né, que por vezes as imagens que a gente vê, né, do Zelensky ali numa situação, né, com uma roupa informal, às vezes ali numa situação de desespero, apelando para que as lideranças do Ocidente façam alguma coisa, mas ao mesmo tempo a questão da realpolitik, a questão da prudência em se evitar um conflito entre grandes potências, de um conflito nuclear, acaba sendo mais forte, né? Então, por mais que Zelensky ele queria que houvesse uma presença maior da OTAN, ele queria que fosse decretada uma zona de exclusão aérea por parte da OTAN, mas isso representaria um conflito diretamente entre a OTAN e a Rússia, ou seja, um conflito entre potências nucleares com impactos para o mundo inteiro, né? Então, a OTAN já reiteradamente anunciou que não vai acatar esses pedidos de Zelensky, que não vai ter uma presença direta ali, não vai decretar essa zona de exclusão aérea. E o próprio Vladimir Putin, hoje, em uma entrevista, ele chegou a mencionar que se algum país membro da OTAN ali tentar implementar essa zona de exclusão aérea, a Rússia reagiria sem pensar 2 vezes, né? Ou seja, haveria uma reação muito grande e isso seria um conflito de grandes proporções entre potências nucleares, um conflito onde todos os lados sairiam perdendo, né? E o próprio mundo sairia perdendo. Então, é algo muito pouco esperado, esse tipo de situação. A prudência entre as potências, né? Por mais que a gente vendo nos últimos dias alguns comportamentos imprudentes, né? Com algumas situações, como a situação em torno da usina nuclear, algumas situações que geraram muita apreensão,
ao mesmo tempo, há uma expectativa de que, nesse caso, a prudência entre as potências acaba prevalecendo, como houve na Guerra Fria, quando as potências, a todo momento, apesar de vários conflitos indiretos, em regiões mais periféricas, entre as potências, elas a todo momento evitaram esse conflito direto que teria proporções catastróficas para o mundo inteiro. Professor Vicente, eu gostaria de saber, a gente mostrou agora há pouco que Kherson, por exemplo, é a maior cidade da Ucrânia ali, que está ocupada pelos russos, pelas tropas russas, né? Não há mais resistência, inclusive, já se falou disso ao longo do dia de hoje. Diante disso, e a gente sabe que o objetivo central da Rússia é, de fato, tomar a Ucrânia, tornar a Ucrânia, na verdade, parte, né, de sua esfera de influência, a Rússia, diante dos fatos que nós estamos acompanhando agora, na sua avaliação, já conseguiu fechar bem esse cerco militar? Sim, os avanços... Está havendo uma resistência, mas é inquestionável que os avanços estão sendo muito favoráveis à Rússia, né? É inquestionável que esteja havendo um avanço considerável aí por parte da Rússia, né? Apesar de toda a resistência que a gente vem vendo em diferentes cidades na Ucrânia. É interessante destacar que eu acompanhei algumas notícias hoje da imprensa ucraniana, né, e da imprensa russa. A gente não consegue saber o que é verdade e o que não é, né? Né, como o famoso ditado diz, a verdade é a primeira vítima numa guerra, né? Então a gente não consegue verificar o quanto é essa resistência, né? Mas que mesmo em Kherson estariam ocorrendo alguns ataques, algumas tentativas de resistência ainda, né? Ou seja, a Rússia tem o controle sobre a cidade, mas ainda haveria algumas tentativas ali de alguns grupos isolados. A questão é que, mesmo que a Rússia, em pouco tempo, ela derrote o governo ucraniano, ela ocupe o território ucraniano inteiramente, isso não quer dizer que a guerra acaba. Essa guerra tem o potencial, mesmo com que a Rússia assuma o controle de todo o território, essa guerra tem o potencial de se estender por um período prolongado, de se transformar em um outro tipo de conflito, né? Um conflito urbano de grupos subversivos que estariam atacando ali autoridades ligadas à Rússia, autoridades emplacadas pela Rússia, o exército russo, ou seja, isso tem todos os ingredientes para se transformar em um conflito prolongado, mesmo com a vitória russa, né? Como a gente viu em outras regiões ali no Oriente Médio, com as intervenções norte-americanas, a gente vê que a guerra ela não termina com a dominação total do território. A guerra ela continua de maneira subversiva após o domínio, o controle total. Ô Vicente, segura um pouquinho mais uma vez, a gente tem aqui uma programação dinâmica para sempre trazer informações novas, as últimas informações sobre a guerra para você que acompanha a gente agora. Vamos voltar com a CNN Internacional, o repórter está em Kiev, na Ucrânia, e traz informações de lá. Houve tiros, mas as pessoas dessa cidade não fugiram, não foram embora, continuaram ali, ouviram abusos e fizeram a resistência às tropas russas. Vejam essa cena. Voltamos. Tivemos ali imagens da resistência dos ucranianos, então, sendo narrada pelos repórteres. Eles estão em duas cidades diferentes, um está em Lviv e outro está em Kiev, relatando o que eles estão vendo em loco. Vamos voltar para a entrevista. Vicente Ferraro, cientista político, está com a gente explicando os principais aspectos desta guerra, agora já no 10º dia. Você falava justamente sobre isso, né, Vicente? Sobre a resistência dos ucranianos. Quais são os cenários? Eu sei que é muito difícil, talvez eu seja até indelicada de perguntar isso, mas o que você prevê de cenário para essa guerra? Você falava agora há pouco do potencial de se estender por um período prolongado e dela se transformar num conflito urbano. O que significa isso? Uma resistência de grupos de ucranianos que vão e que têm que permanecer ali, ou seja, aqueles homens que estão dentro daquela lei, aqueles que não querem deixar o país, querem lutar pela sobrevivência? Sim. É muito difícil fazer previsões, né? Mesmo antes de começar esse conflito, em diversas entrevistas, eu falava que eu acreditava que não haveria uma invasão russa nessas proporções. Diversos analistas apostavam nisso e fomos pegos de surpresa, né? Então, toda previsão que a gente faz corre o risco de à vontade, nunca ocorrer, tá? né? Se não quiser, Então, fala o que você quiser do que eu te perguntei. Mas o que eu acho que pode acontecer é
o governo ucraniano se transformar em um governo no exílio, seja em algum momento quando os russos estiverem muito próximos da capital, Zelensky deixar a capital e ser presidente da Ucrânia no exílio, como em outros países, em outros casos de conflito, isso já aconteceu. Então ele coordenaria uma resistência na Ucrânia desde fora do território ucraniano. E os russos eles tentariam instalar algum governo aliado, né, emplacar ali algum tipo de governo que fosse mais aliado aos interesses russos, né? Já há alguns rumores de que os russos eles já planejam que tenha a coordenação de um gabinete de transição na Ucrânia. A questão é o quão legítimo esse governo seria, né? O quanto esse governo teria de legitimidade social. A gente vê nos últimos anos, as pesquisas de opinião pública mostram que antes de 2013 havia uma percepção, uma vontade maior de integração da sociedade ucraniana com a Rússia, havia ali um sentimento muito maior de integração com a Rússia do que com a própria OTAN e mesmo em relação à União Europeia. E depois de 2014, tendo em vista que a Rússia ela incorporou a Crimeia, ela ajudou regiões separatistas a se tornarem independentes do Estado ucraniano, ajudou militarmente e economicamente. Então, a Rússia ela passou a ser vista na sociedade ucraniana como um país agressor, como um país ali que representa uma ameaça aos interesses ucranianos. Então, essas atitudes mais pró-Rússia, que haviam em uma parte considerável da sociedade ucraniana, né? A sociedade ucraniana tinha essa divisão mais pró-Rússia e pró-Ocidente. Depois de 2014, com essa ação russa e com as narrativas também muito exploradas pelas elites ucranianas, né, apresentando a Rússia como um inimigo, essas atitudes pró-Rússia acabaram decaindo significativamente na sociedade ucraniana. Então, as atitudes mais pró-Ocidente acabaram ganhando força, mesmo atitude em relação a entrar na OTAN. A OTAN foi vista como cada vez mais como um instrumento de proteção, à Ucrânia contra uma agressão russa. E obviamente isso mostra, né, o que a gente vem vendo até o momento, né, é que com essa reação popular que a gente vem vendo nos últimos dias, isso mostra que uma invasão russa, um governo russo seria muito impopular e sofreria uma oposição muito grande, né, inclusive de grupos subversivos que a todo tempo estariam ali tentando atacar, estariam tentando minar a dominação russa no território. Então, qualquer cenário teria altos custos para a Rússia também. E um cenário, né, que eu acho que é menos provável, mas que não é descartável, a partir do momento que a capital Kiev for inteiramente cercada, que a Ucrânia não tiver mais condições de reivindicar nada, o Zelensky acatasse uma série de exigências da Rússia, né? Acatasse, por exemplo, o status neutro, acatasse a desmilitarização da Ucrânia, ou seja, não ter instrutores militares da OTAN na Ucrânia, não ter armamentos da OTAN na Ucrânia, reconhecer a Crimeia como parte do território da Federação Russa, reconhecer as regiões separatistas do Donbass como independentes, ou seja, Zelensky seria pressionado pela Rússia ali a acatar um monte de reivindicações que são muito impopulares na sociedade ucraniana. Então fica a questão se ele acataria, né, como uma vez que ele não teria outra opção, se ele acataria ou se ele deixaria o território ucraniano e permitiria que os russos tomassem todo o controle ali do território e fosse ter um governo no exílio. Então fica esse dilema, se ele vai acatar ou se ele vai preferir perder tudo e tentar coordenar uma resistência no exílio. Vicente Ferraro, muito obrigada pela sua entrevista, a gentileza da sua participação neste sábado de plantão especial aqui na CNN. Muito obrigado. Boa noite.